Demissão de ministro, compra de vacina, uso de máscara do presidente. A gente vai falar aqui, eu e a Kelly, sobre a primeira semana de governo do presidente Lula. Não é isso, Kelly? Exatamente. O ex-presidente Lula já se tornou elegível há uma semana e já mudou os rumos do governo Bolsonaro. Então, Kelly, o Lula, uma semana atrás, foi declarado elegível pelo Supremo Tribunal Federal e, de repente, tudo andou nesse país. Você andou reparando nisso? Você veja só, né, Galindo, como que faz falta uma oposição, né, no país. Não que a gente não tivesse uma oposição, mas uma oposição, assim, com tanta expressão, né, já mudou os rumos do Brasil, né. Na semana passada mesmo, o presidente Jair Bolsonaro, no dia seguinte a um discurso do ex-presidente Lula, já estava de máscara num evento no Palácio do Planalto. Acho que foi a primeira vez desde o início da pandemia que a gente viu ele usando máscara, que é um dos protocolos básicos de segurança. Acho que ele teve que assistir um tutorial para saber como é que fazia para pôr aquilo, né? Possivelmente, né? Se a gente for lembrar de outras coletivas de imprensa que ele deu, que a máscara foi parar no olho, ficou pendurado na orelha, enfim, acho que ele possivelmente teve que precisar ali de um tutorial mesmo. E aí, além disso, né, nas redes sociais bolsonaristas, também já teve, inclusive, defesa da vacina com um Zé Gotinha ali meio. O Zé Gotinha ali meio estranho, né? Com uma arma ali usando em forma de seringa, enfim. Tudo isso já uma semaninha ali de oposição do ex-presidente Lula. Esse governo é tão estranho que até o Zé Gotinha se armou, um troço realmente, né? Agora, isso que você falou, né? Mesmo. Você falou, né, de quando tem oposição, a coisa anda, né? Isso é o que a minha avó Lourjinha dizia: quando a água bate na bunda, o sujeito aprende a nadar, né? Basicamente, o cara viu que se ele não se mexer, vai ter oposição forte, como você disse, em 2022. Não tem nada decidido, né? Mas pelo menos apareceu um candidato que tem chance real de incomodar. E com isso, uma das consequências é que o ministro da Saúde, que passou todo esse tempo da pandemia basicamente dizendo: para que essa pressa? Para que essa ansiedade? Rodou, né? Rodou, e aí não foi nem só porque o governo, né, só porque o presidente Jair Bolsonaro aprendeu a nadar ali, né, quando a água começou a subir, mas porque o Centrão também teve um papel muito importante nessa pressão pela troca do ministro da Saúde, né? Porque afinal de contas o Centrão viu que com o ex-presidente Lula na jogada fica cada vez mais caro bancar o governo Bolsonaro, né? Então tem esse ponto aí também a ser levado em consideração. A troca no Ministério da Saúde foi uma pressão que partiu, sim, inclusive da base do governo Bolsonaro no Congresso, do Centrão, que tentou emplacar 2 nomes para o Ministério da Saúde antes do Marcelo Queiroga. E não está 100% feliz com essa indicação, não. Inclusive, antes do Queiroga, esteve lá a dona Ludmila Ajar, né, que revelou para o país, ou não sei se ela revelou, ou alguém revelou, o teor de uma conversa um tanto assustadora, né? O presidente dizendo que não quer lockdown porque isso é prejudicial para a eleição. É muito bizarro alguém pensar nesses termos, nesse momento, né? País com 270 mil mortes e você pensar só na eleição. E além do mais, né, que eu estava imaginando aqui, se não passa pela cabeça do Bolsonaro que fazendo lockdown e comprando vacina, você em, sei lá, 5 meses, talvez menos, nos Estados Unidos eles estão prevendo 3, você consegue resolver a situação e daí sim a economia cresce e as pessoas ficam felizes. Não passa isso, será, pela cabeça do sujeito? Pois é, não passa pela cabeça que se as pessoas morrerem, elas não vão conseguir votar, né? Eu acho que é uma conta muito básica, né? Inclusive. E aí você falou 270 mil mortes, mas na verdade já são mais de 282 mil mortes no Brasil por conta do coronavírus. Só nas últimas 24 horas, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, foram 2.841 mortes registradas em todo o país. Tem muitos estados que estão batendo recorde de mortes, que estão aumentando aí. O Rio Grande do Sul, por exemplo, 120% a mais de mortes, né, em relação a outros momentos da pandemia. Então, é um cenário muito assustador. E, né, como você falou, o presidente preocupado com a eleição, tanto que só trocou o ministro da Saúde, que acumula 282 mil mortes nas costas, por conta da eleição, porque
viu um oponente de peso surgir na semana passada. E outra coisa engraçadíssima dessa história, engraçada e ao mesmo tempo muito triste, né? Durante a entrevista que fizeram para escolher a nova ministra, que acabou não aceitando, né? Fazer a primeira pergunta para ela, o que ela acha de armamento? O que ela acha de armar a população? O Eduardo Bolsonaro perguntou para a candidata Ludmila Ajar, que, aliás, fez muito bem em negar o convite, né? Fez muito bem em negar o convite, né? Agora o que a gente vai discutir a partir das próximas semanas é praticamente um bolão de quanto tempo vai ficar o Marcelo Queiroga nessa situação, né? No governo Bolsonaro. Novo ministro, que ainda não foi nomeado, mas enfim, futuro novo ministro da Saúde, ele já deu entrevistas dizendo que vai se guiar pela ciência, pelos dados científicos, já defendeu o uso de máscara, a vacinação em massa, tudo isso. E algumas dessas pautas, a gente sabe bem, elas entram em conflito com o que pensa o presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente viu o que aconteceu primeiro com o Mandetta, que foi o primeiro-ministro da Saúde durante a pandemia, depois com o Nelson Paes, que ficou ali um período de menos de um mês, praticamente, no Ministério da Saúde, porque ele ficou com medo de manchar a carreira dele como médico respeitado que é, por conta dessas ações do governo durante a pandemia. O Eduardo Pazuello não tinha muito essa preocupação porque ele é general do Exército, então para ele tanto faz se ele vai ficar com fama boa ou ruim na área da saúde. Agora, o Marcelo Queiroga, a princípio, teria aí uma reputação a zelar, né? A gente tem que ver até quando ele vai conseguir manter essa reputação nessa situação em que ele tem que convencer o próprio chefe a bancar aí algumas medidas que são importantes, né? Bom, Kelly, com tudo isso, assim, o que a gente vê é que o presidente Bolsonaro ficou realmente receoso com o que pode acontecer com a reeleição dele, né, a tentativa de reeleição no ano que vem, tanto que claramente ele falou isso na conversa com a Ludmila Ajar. Pelo que você está acompanhando aí, tem motivo para esse receio? O Lula realmente está com essa bola toda e os outros candidatos somados podem, de fato, ser um risco para o Bolsonaro a essa altura? Na semana passada a gente falou sobre isso, né, Galindo? Sobre o fato de o Lula trazer aí uma nova roupagem, né, para essa pré-campanha à presidência da República, caso ele venha a tentar a mesma candidatura no ano que vem. E a gente percebe que o discurso do ex-presidente Lula, esse primeiro discurso que ele deu na semana passada, logo depois dessa decisão do Supremo, ele tentou ali dar um tom um pouco mais ameno, um tom menos raivoso, menos militante, menos radical, né? Para essa fala dele, o que pode sim acabar atraindo outras forças para o entorno dele, ainda mais quando você tem uma situação do governo Bolsonaro completamente perdido em relação à pandemia, um desastre que, né, não precisa nem fazer uma análise muito profunda para você perceber, e o PT, inclusive, já tem começado ali, o governador Wellington Dias, do Piauí, que é do PT, já tem começado a fazer uma conversa também com outros governadores, incluindo governadores como, por exemplo, João Dória, de São Paulo, numa tentativa de buscar um consenso, um contraponto ao presidente Jair Bolsonaro por parte desses governadores, que pode acabar virando uma aliança para 2022. E, além disso, no Congresso, o Centrão também já começa a abrir o olho em relação a essa possibilidade do Lula voltar candidato em 2022 também. E já tem gente do Centrão dizendo que o mercado talvez não se assuste tanto assim com a possibilidade do petista voltar candidato, não. Então, Bolsonaro fez bem em abrir os olhos, né, nessa perspectiva eleitoral, mas a gente lamenta que tenha sido por causa disso, né, e não por causa de quase 300 mil mortos numa pandemia em uma doença que já tem vacina, né? Que as pessoas já podiam estar sendo vacinadas. Hoje a gente tem 4 capitais que pararam a vacinação porque não tem insumos, porque não tem vacina suficiente. Então, é uma situação muito delicada, né? Aqui em Curitiba, inclusive, né, a gente está com a população de 78 anos sendo vacinada e também acabou, não tem mais. A partir de agora vai ter que esperar uma nova carga de vacinas chegar aqui e está bem tranquilo de esperar, né? Ninguém está com pressa, está tudo super na boa, né? Então, eu acho que as pessoas vão ficar tranquilas mesmo esperando em casa. O presidente pode ficar muito seguro de que ele está com a moral dele lá em cima. Kelly Cadanos, queria dar os
parabéns para você pelos 30 anos. Nossos espectadores têm que saber aqui dessa notícia, que você chegou finalmente aos 30 anos. E então, na semana que vem, quando você tiver 30 anos e uma semana, a gente volta, é isso? Voltamos sim, e esperamos que com notícias melhores, né? E enquanto isso, o pessoal que curtir, vai lá, clica no sininho, no ok, no like, não sei o quê, e curte o canal do Regra dos Terços e do Plural, que são os dois patrocinadores nessa joint venture de sucesso que é o Anexo 5. Obrigado para quem assistiu e até mais. Até a próxima!